Olá, pessoal. Então, hoje a gente continua nossa leitura aqui do livro Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna, do João Manuel Cardoso de Mello e do Fernando Novaes, né? A gente está aí na parte final do livro. Foram dois capítulos mais não difíceis necessariamente, mas mais pesados, né? Uma leitura mais exigente, né? No capítulo 4 e 5. O capítulo 5, bom, eles são economistas, né? Eles são professores de economia. O João Manuel Cardoso de Mello se graduou em Direito e o Fernando Novaes se graduou em História, mas os dois dão aula de economia, História do Pensamento Econômico, dentro do Instituto de Economia da Unicamp. Isso significa que sempre as categorias elas são muito precisas e muito descritivas, né? Então, fazer aquela diferenciação entre o que compõe a classe média, a nova classe média, um pouco abaixo da classe média, um pouco acima, grande capital, os grandes capitalistas um pouco abaixo, os diretores, é sempre uma tarefa, às vezes, não necessariamente difícil, mas um pouco chatinha, né? Porque exige uma atenção e para você conseguir localizar ali exatamente do que eles estão falando. Mas não, mas ainda assim o texto ele é muito bem escrito, eu acho. Então acaba ajudando muito. Bom, como sempre, antes da gente começar a aula, tem uma dica cultural para vocês assistirem antes de assistir esse vídeo, né? Então, se você foi direto para a aula, pausa um pouquinho, entra lá no link da música para a gente comentar, porque hoje é bastante importante. Hoje é a música do Titãs, Televisão, a música clássica do rock and roll brasileiro dos anos 80, se não me engano. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deita, é boa noite, querida. Ô, Cride, fala pra mãe. O Cride, fala pra mãe, era um bordão do Ronald Golias, que comediante, fez sucesso no SBT, né? Um comediante clássico. E aí ele falava, ô Cride, fala pra mãe. Aí, que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem cura, vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. A mãe disse para eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula, junto dos animais. O Creed fala para a mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura, ou seja, meu coração só vai capturar o que a antena captar, né? Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. A luz do sol me incomoda, então deixou a cortina fechada, a televisão me deixou burro, muito burro demais, né? A aula de hoje, então, vai ser sobre esse capítulo 6, Nossa Vida Moderna, que tem ali uma parte muito importante sobre a questão da indústria cultural, né? E aí achei interessante a gente começar com essa referência. Esse é um capítulo é um capítulo menorzinho, né? Ele tem aqui no meu livro da 85 até a 90, é isso? Da 85 a 91, né? É um capítulo bem curtinho. Espero que todos tenham lido. E, de qualquer forma, vai precisar ler mesmo, porque a aula de hoje a gente vai ter uma atividade. Eu quero que vocês reflitam, tá? Mas eu já vou explicar mais para frente. Vamos começar então falando sobre o texto, né? E ela, beleza. Esse é o livro. A gente está aqui no capítulo 6. Próxima aula, então, que vai ser uma aula síncrona, né? A gente discute o último capítulo, certo? Então, ele começa assim. O processo de secularização da cultura, que tinha dado até 64, apenas alguns passos, ganhou grande velocidade
nos 21 anos seguintes, ou seja, um processo de talvez desvinculação da cultura à igreja, né? Então, uma produção cultural autônoma em relação à igreja. E durante a ditadura vai ter, então, esse incremento da produção cultural brasileira desvinculada da igreja. Mas qual produção? Bom, a gente já vai descobrir. Ele diz lá: o autoritarismo plutocrático fechou o espaço público. A gente, de alguma forma, estava criando um espaço público dentro das escolas, dentro dos sindicatos, né? E isso foi absolutamente vedado, censurado, né? Abastardou a educação e fincou o predomínio esmagador da cultura de massa. Sua obra destrutiva não se resumiu, pois, à deformação da sociedade brasileira pela extrema desigualdade. Legou-nos também uma herança de miséria moral, pobreza espiritual, despolitização da vida social. Eis a base de uma verdadeira tragédia histórica que se enraizou na profundeza da alma de várias gerações. Muito, muito forte e poucas palavras e consegue dar muito bem o que aconteceu, né? De um lado, a gente acabou de ver nos outros capítulos que a ditadura militar tinha um programa econômico que resultou em crescimento da economia brasileira e diminuição do padrão de vida das classes trabalhadoras. Ou seja, aumento da desigualdade social, o trabalhador brasileiro saiu da ditadura militar mais miserável do que antes. Tá? Mas isso, essa extrema desigualdade, não foi o único motivo de deformação da sociedade brasileira operado pela ditadura militar. A ditadura militar também deixou para a gente uma herança de miséria moral, de pobreza espiritual, de despolitização da vida social, né? E essas, ou seja, não é apenas uma questão estrutural, quer dizer, que já é grande, já é muito importante, né? Da miséria aumentar, da pobreza, da desigualdade aumentar durante a ditadura, mas também a nossa cultura, né? O que faz da nossa sociedade ser uma sociedade rica foi empobrecido durante a ditadura militar por uma é, é, miséria moral, pobreza espiritual e despolitização da vida social, né? O colapso do espaço público, que, como vimos, estava se construindo a duras penas, teve consequências que vão muito além do que os liberais, velhos ou novos, podem imaginar. A violação dos direitos individuais, a eliminação dos direitos políticos, não atingiram apenas as suas vítimas pela morte, pela tortura, pela prisão, pelo exílio, pela perseguição, pela censura, pelo simulacro de eleições livres, nem somente feriram a consciência jurídica da nação. Os danos que a ditadura fez à nossa sociedade vão muito além. E aí ele vai explicar quais são esses danos. É preciso compreender que uma sociedade sem liberdades fundamentais efetivas é incapaz de dar abrigo firme a valores universais e de permitir o confronto inovador entre diversas visões de mundo distintas e distintas alternativas de organização, presente e futura, da vida coletiva. A substituição da ética católica por valores modernos, fundamentados racionalmente, ficou bloqueada no colégio, nas universidades, nos grêmios estudantis, nos sindicatos, nos partidos, nas associações culturais, nas manifestações artísticas, calaram-se pela força as vozes que insistiam em falar dos direitos dos cidadãos, da igualdade, da ampliação dos direitos sociais, da escola republicana, da disciplina pública do poder econômico privado, do controle social dos meios de comunicação, do valor da autonomia, que requer mulheres e homens educados democraticamente. Então, a gente, de 64 até o final da ditadura, 85, a gente não foi educado para a democracia, educado para exercer a nossa cidadania, educado para opinar, porque a gente não tinha voz, né? Então, quem poderia falar sobre a política eram só os donos do poder, né? Então, são gerações deseducadas, né? Deseducadas para a política, né?
conhecedores do mundo social em que vivem, capazes de formular com independência juízos morais, estéticos e políticos numa situação de diálogo entre livres e iguais. Aí vai aqui esse parágrafozinho, ele vai introduzir o ponto fundamental desse capítulo. Para além da violência que empregou durante o período autoritário, a Revolução de 64, entre aspas, mudou uma forma extremamente eficaz de garantir duradouramente a dominação dos ricos e privilegiados. Forma até muito prazerosa, disfarçada de entretenimento, ou forma muito séria, revestida de informação objetiva. A indústria cultural americanizada. Então, ele vai trazer alguns instrumentos teóricos, algumas pesquisas, falando sobre o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, né, o desenvolvimento da TV, sobretudo da TV. Né? A partir de 64, então, tem um grande investimento em infraestrutura de telecomunicações, no sentido de abrir espaço para a TV no Brasil. Já antes de 64, já existia televisão no Brasil, tá? Só que o aparelho televisor era muito caro, então pouquíssimas pessoas tinham acesso. O Assis Chateaubriand, o Chateau, que era um magnata, dono dos diários associados, também patrocinador da cultura, enfim, mais um liberal, né, e bastante oportunista. Ele investiu na criação da primeira rede de TV brasileira, a TV Tupi. E só que o problema é que poucas pessoas tinham acesso aos televisores, né? Então a ditadura de alguma forma consolidou o poder da grande imprensa e consolidou o acesso das pessoas à televisão. Tá? E a televisão teve uma influência impressionante na forma de doutrinar, de controlar as pessoas. E é isso que vai ser mostrado no capítulo. Como demonstrou um estudo recente de Maria Arminda do Nascimento Arruda, a concorrência entre as grandes empresas, que crescia aceleradamente, foi a base da constituição da indústria cultural. São elas que formam o núcleo dos anunciantes. Na outra ponta, a expansão do nível de emprego e de renda dos trabalhadores subalternos e da nova classe média vai dinamizando o mercado de bens de consumo. São eles o objeto da propaganda, né? Porque a televisão é rentável a partir da propaganda, né? Dos anunciantes. Então, TV aberta, a gente está falando aqui, a TV aberta, o principal da TV aberta, por incrível que pareça, é o comercial. É o comercial que faz o intervalo comercial, que é a razão de existir dessa indústria da televisão. O programa é aquilo que eles fazem para garantir que você veja o comercial. Não é muito diferente do YouTube, por exemplo, né? Bom, então o centro da nossa cultura, da nossa indústria cultural, tornou-se, como em todo o mundo, a televisão. Tá? Ele vai contar aqui a história de que teve a Chateaubriand, trouxe a TV para o Brasil, né? Aqui, seu raio de ação era limitado, não só pelo número reduzido de telespectadores, mas também pela frágil organização empresarial e pelas limitações tecnológicas, né? Esses obstáculos foram sendo vencidos. E aqui ele vai mostrar como cresceu o número de aparelhos de TV durante a ditadura, com um auxílio de crédito ao consumo. Em 20 anos, a gente saltou de 1960 de 598 mil, né, para aqui, ó. Bastaram 20 anos para que 75% dos domicílios urbanos possuíssem TV. Em 1960, havia em uso apenas 598 mil televisores. Em 1979, tinha
16 milhões. A gente passou de 600 mil em 20 anos, em 19 anos, para 16 milhões. Sendo 4 milhões e meio TV em cores, tá? E aí vai falar que o Estado, a ditadura, né, montou essa infraestrutura de telecomunicações que permitiu a instalação de uma rede nacional. Então, o que as pessoas assistiam era nacionalmente transmitido. Por isso que, quando você vai Brasil afora, você vê a força de times do eixo Rio-São Paulo. Quando você vai para o Acre, para o Amazonas, para o Pará, para o Ceará, você vê quanta gente torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo, para o Vasco. Por quê? Porque essas pessoas assistiam, cresceram assistindo os jogos do Flamengo, os jogos do São Paulo, os jogos do Corinthians, porque transmitia nacionalmente, só transmitia jogos do eixo Rio-São Paulo. Por isso que é muito comum nesses estados as pessoas ou seja, é muito comum fora do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro as pessoas terem dois times, torcerem para um time da região, por exemplo, Fortaleza, ou o Ceará, ou o Sport, ou o Náutico, mas também tem um segundo time, um time que eles podem acompanhar, que eles podiam acompanhar sempre, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Por isso, tá? Simultaneamente, o negócio se organiza, o negócio da televisão nacional, né, como uma grande máquina capitalista que utiliza os processos tecnológicos mais avançados. Tá? O que é mais importante, a Revolução de 64, entre aspas, permitiu, mas muitos acham que até estimulou, que a Rede Globo de televisão se transformasse numa empresa praticamente monopolista, que pode opor barreiras quase intransponíveis à entrada de novos concorrentes ou ao crescimento dos que já estavam estabelecidos. Eles estão escrevendo nos anos 90. Bom, no que diz respeito aos jornais e revistas, sua expansão no pós-64 está ancorada no crescimento da nova classe média, que tem renda suficiente para comprar esses jornais e revistas. A imprensa já tinha se modernizado desde o pós-guerra, mas o decisivo é que as empresas jornalísticas transformaram-se em umas pouquíssimas empresas, mas enormes organizações capitalistas, protegidas também por barreiras à entrada de novos competidores, ainda que mais frágeis em relação aos meios de comunicação em massa. Em São Paulo, duas empresas controlavam o mercado de jornais, Folha e Estadão, até hoje. No Rio de Janeiro, outras duas, o Globo e não sei qual que é a outra. E no mercado de revista, o poderio da Editora Abril é inquestionável. A Editora Abril que fazia a Veja, que fazia Playboy, que mais? Placar, eu acho que era da Editora Abril, e que agora está em falência. Né? O parque editorial diversifica em publicações de feitio atraente, no qual proliferam as ilustrações voltado para um público determinado, para a pessoa bem informada, para a mulher, para o jovem, para o proprietário de automóvel, para o homem de negócios. As redações burocratizam-se e o jornalista se converte em um simples profissional da informação, especializado nisto ou naquilo, preocupado, como todo funcionário da grande empresa, em fazer carreira, deixando de ser um homem público. Tá? Isso, de alguma forma, tem a ver com aquilo que ele estava falando antes, do fechamento do espaço público. No período entre pré-ditadura, entre 45 e 64, escola, universidade, sindicato, partido político, movimento cultural, todos eram palco de debate de ideias e da controvérsia política. Todo mundo podia discutir política. Todos iam ajudando a constituir um público que adquiria, pouco a pouco, capacidade de julgamento independente. Mais ainda, a diversidade do público embrionário tendia a se refletir nas diferentes organizações dos órgãos de imprensa. Então, você tinha imprensa mais liberal, mais conservadora, mais de esquerda, mais voltada aos operários. Né? Sob o império da ditadura, o fechamento do espaço público e o abastardamento do ensino
dão surgimento a um leitor de jornais e revistas que os tem como única fonte de informação, submetida à censura e presa aos interesses materiais, políticos ou culturais do proprietário. Paulo Henrique Amorim, grande jornalista brasileiro, que começa no jornalismo exatamente nesse período de 64, vai passar pela Globo. Ele sempre tinha uma frase, que infelizmente faleceu em 2019, 77 anos de idade, se não me engano. Ele tem uma frase que é a seguinte, que ele fala assim: o Brasil é o único país onde jornalista chama patrão de colega. O que ele quer dizer? Ele está fazendo uma cutucada à Globo, à Rede Globo, onde ele trabalhou por muitos anos, né? Que é o seguinte: a Globo, é, ele contava que o Roberto Marinho, né? Não falava nem a Globo, falava o Globo, porque para ele o principal era o jornal, né? Mas a Globo, o Roberto Marinho tinha o pensamento dele e obrigava que os jornalistas pensassem igual a ele, tá? É, e ainda se vendia como um jornalismo objetivo, sério, tá? Mas na verdade eram as opiniões do Roberto Marinho. Então o jornalista que trabalhava na Globo tinha que reproduzir as ideias do Roberto Marinho e, portanto, ainda chamava ele de colega jornalista e não como patrão, como o dono do negócio, né? Tem um livro aqui, é um livro de memórias do Paulo Henrique Amorim, que eu não estou achando agora, chama O Quarto Poder. Não vou achar ele agora. Bom, enfim, tem um livro chamado O Quarto Poder, que é um livro de memórias do Paulo Henrique Amorim. Acabei de achar aqui. Esse livro aqui, Quarto Poder, uma outra história. É um livro super bacana e, assim, é um livro que conta um pouco, a partir da perspectiva de quem estava na TV, sobre a história do Brasil desde a ditadura até o governo Dilma. Então, os textos são curtíssimos, nem são muito bem trabalhados os textos, são como se fosse um blog, assim, super fácil de entender e muito revelador sobre o nosso passado, sobre como que atuava a imprensa e, sobretudo, a Globo durante a ditadura. É incrível esse livro. Para além da censura imposta pelo autoritarismo, a preeminência na TV do entretenimento sobre educação, então, tinha predominância a programação sobre entretenimento do que programação de educação, de um lado, e de outro, a liquidação do embrião de opinião pública associado ao triunfo da empresa jornalística gigante, levam a um esvaziamento dos valores substantivos. A verdade cede o passo à credibilidade, isto é, ao que aparece como verdade. O bem comum subordina-se inteiramente aos grandes interesses privados. A objetividade abre espaço à opinião, isto é, à opinião dos formadores de opinião, em geral, membros da elite ligados direta ou indiretamente aos grandes interesses. Esse parágrafo é maravilhoso, é muito bem escrito e fala diretamente a gente hoje, em 2021, não fala? Enfim. Bom, vai falar lá, o domínio da grande empresa, da indústria cultural, estabelecido à sombra do autoritarismo plutocrático. A Rede Globo só cresce mesmo, de verdade, durante a ditadura militar. E aí vira um monopólio. Caracteriza um monopólio tecnológico e organizacionalmente avançado, o dos novos meios de comunicação social, que escapa inteiramente ao controle público. Mas não é um monopólio qualquer, a um monopólio que difunde valores morais, estéticos e políticos que acabam por determinar atitudes e comportamentos dos indivíduos e da coletividade.
não é um monopólio qualquer, monopólio de telecomunicações, é um monopólio que que meio que educou a nossa sociedade por muito tempo, durante a ditadura. Um dos generais da ditadura tinha uma frase que era assim: quando eu ligo o jornal é uma beleza, porque eu vejo que o mundo inteiro está em polvorosa e quanto ao Brasil só tem notícia boa. É claro que só tem notícia boa. Os jornais são censurados quando tem algum jornalista mais corajoso, mas em geral a própria direção do jornal e a linha editorial está passando pano para a ditadura. Por quê? Porque eles estão sendo beneficiados com dinheiro pela ditadura. Exposta ao impacto da indústria cultural centrada na televisão, a sociedade brasileira passou diretamente de iletrada e deseducada a massificada, sem percorrer uma etapa intermediária de absorção da cultura moderna. Então, a gente passa de analfabetismo, né, o grosso da população, para ser hipnotizado pela televisão, né? Estamos, portanto, diante de uma audiência inorgânica que não chegou a se constituir como público. Daí vocês perguntam, por que será como que pode que hoje, em 2021, tanta gente acredita nas fake news do WhatsApp? Por isso, né? Estamos, portanto, de uma audiência inorgânica que não se chegou a se constituir como público, ou seja, que não tem autonomia intelectual para saber o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, que não tinha desenvolvido um nível de autonomia de juízo moral, estético e político, assim como os processos intersubjetivos mediante os quais se dão as trocas de ideia, informações, as controvérsias que explicitam os interesses e as aspirações, os questionamentos que aprofundam a reflexão. Tudo aquilo, enfim, que torna possível a assimilação crítica das emissões imagéticas da televisão e o enfrentamento do bombardeio da publicidade. Ai, ai. É muito bom esse capítulo. A minha vontade é de ler ele do começo ao fim com vocês. Deixa eu pular alguma coisa. Mas esse parágrafo aqui é muito bom. Nos anos 60, então, a televisão ela vive da publicidade. Então, vamos ver o que é a publicidade. Nos anos 60, a publicidade no Brasil muda de natureza e se sofistica. Os criadores tomam o lugar dos redatores e a concepção dos anúncios passa a envolver uma noção global, isto é, a unidade criativa. Pois o título passa a ser subordinado à arte aqui. O apelo à emoção e a mobilização do inconsciente desalojam a argumentação racional. Ele está falando da TV, das propagandas. O apelo à emoção e a mobilização do inconsciente desalojam, jogam para fora a argumentação racional. Aí você vê hoje pessoas acreditando em mamadeira de piroca. Exatamente isso. Foi preparado o terreno da imbecilização das pessoas, né? A americanização da publicidade brasileira tem um papel fundamental na difusão dos padrões de consumo moderno e dos novos estilos de vida. Destrói rapidamente o valor da vida sóbria e sem ostentação. Numa sociedade em que a grande maioria é constituída de pobres, passa a fabricar ininterruptamente falsas necessidades. Promove uma corrida ao consumo que não acaba nunca. Mantém o consumidor perpetuamente insatisfeito, intranquilo, ansioso. Numa sociedade em que os verdadeiros valores modernos ainda não estavam enraizados, aqueles valores que a gente viu nas aulas passadas, né? De uma educação republicana, de uma construção democrática da sociedade por meio da participação política ativa, numa sociedade que esses valores modernos não estão verdadeiramente enraizados, trata de vender a sensação de que o consumo, por meio de comprar, pode preencher o doloroso vazio da vida, trazido pelas agruras do trabalho subalterno e pelas misérias morais e espirituais que preenchem parte do cotidiano. Então, ao invés de se organizar e lutar por melhores
condições de vida, passar o final de semana no shopping center para tentar comprar alguma coisa parcelado para ver se se sente um pouco melhor. Numa sociedade marcada pelo privilégio e pela desigualdade, proclama em alto e bom som que o homem vale o que vale apenas pelo que consome, não pelo que ele é. Se o mercado educa para a busca calculada do interesse próprio, convertendo o homem em escravo do dinheiro, a publicidade educa para um apetite inesgotável por bens e satisfação pessoal imediata, tornando as massas em servas dos objetos, máquinas de consumo. Os valores inoculados pela televisão são predominantemente utilitários, ou seja, não são valores da modernidade, valores para que a gente possa viver bem em coletividade, são valores de uso utilitários, querem novelas, séries enlatadas, filmes para adultos, programas infantis. O que passa a ser a liberdade? Liberdade é reduzida da escolha realizada sem obstáculos externos à vontade. Isso é liberdade negativa. Se na publicidade o consumidor é convidado a escolher, por exemplo, entre Coca-Cola e Pepsi, nas novelas os personagens escolhem, por exemplo, entre ser bom e mal ou mau patrão, uma boa e uma má empregada doméstica. Com isso, a complexidade, a gente vai educando o povo para não perceber mais a complexidade da vida social. A complexidade da vida social é reduzida a escolhas estruturadas e binárias, que validam sempre a realidade existente, ou seja, escolhas que validam a realidade existente e impedem, que justificam aquela miséria que a gente vive, e impedem que se imagine ou se pense em outras formas possíveis de organização da sociedade. Esse binarismo ali de é só uma questão de vontade, impede serviçais ou em que a cobiça dos patrões seja disciplinada pela lei. A estrutura social é reduzida a estereótipos e há uma aproximação das classes, frações de classes e camadas sociais pelo milagre da mobilidade social ascendente. As qualidades pessoais também aparecem como expressão da escolha individual e não como modeladas pela sociedade. As novas novelas, que substituem os dramalhões, narram a realidade da vida cotidiana, falam de forma imediata da vida imediata. Numa sociedade em que as raízes da sociabilidade e da dominação estão encobertas por uma aparência de naturalidade, ou seja, as raízes da dominação parece que é natural, que sempre foi assim, sempre vai ser, ou seja, cada um faz, tem ou deseja aquilo que lhe permite a divisão do trabalho e os valores dominantes. O realismo duplica a mistificação que a realidade já impõe. A realidade já impõe uma mistificação. A gente vê isso daqui como uma mercadoria e não como o resultado de um trabalho de alguém que teve que explorar petróleo, alguém que teve que desenvolver plástico no laboratório, alguém que teve que pegar esse plástico, transformar em matéria-prima, colocar lá dentro da máquina, outra pessoa que teve que colocar esse negocinho aqui dentro desse negócio de plástico, outra pessoa que teve que trabalhar na embalagem, outra pessoa que teve que levar até a loja, outra pessoa que dispôs ali na loja e uma pessoa que vendeu para mim. Todo esse trabalho desaparece sob a forma da mercadoria. Isso daqui é uma simples mercadoria. Então, ele já desaparece normalmente. Só que aí, quando a gente vai ver a TV, ele desaparece duplamente, porque a TV também fala que a TV reforça essa mistificação. A TV fala que é normal as pessoas viverem em Copacabana ou no Leblon e ter trabalhos como, sei lá, fotógrafo de
pessoas da terceira idade, e aí elas podem viajar para Paris. Tipo, essas novelas Mulheres Apaixonadas, essas novelas da Globo, né? Dos anos 2000, dos anos 90. Nos telejornais, as notícias são transmitidas com uma pretensa objetividade, sem que o espectador possa estabelecer conexões entre os fatos e os processos sociais mais gerais. Vocês lembram como que era a cobertura da Globo News durante nas manifestações pelo impeachment da Dilma? E vendiam aquilo como se fosse fato objetivo. Se você colocar na Globo News agora, você vai ver o pessoal defendendo o Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes que tem offshore fora do Brasil e que quando a desconfiar da economia brasileira, ele ganha dinheiro porque as offshores estão em dólar. Esse cara é defendido pelas grandes empresas jornalísticas de imprensa. O consumo de seriados e os filmes são canais de penetração do individualismo de massas, o qual, na sua origem, a sociedade norte-americana avança celeremente nos anos 70. Tá? Ele vai falar aqui de efeitos na educação, na religião, no Estado, na família. Tá? E aqui eu vou ler mais 2 parágrafos, que já são os parágrafos finais desse capítulo. Eu li praticamente o capítulo inteiro com vocês, mas é que eu achei muito legal esse capítulo e fomenta discussões muito importantes para os nossos dias, né? Alguns valores substantivos, o do trabalho como um fim em si mesmo, ou da necessidade dos cuidados de si, ainda encontram amparo na industrialização acelerada, na mobilidade ascendente e até na modernização dos padrões de consumo. No entanto, outros valores modernos secularizados, como da autonomia do indivíduo, dos direitos do cidadão, do desenvolvimento espiritual e do acesso ao mundo da cultura, não encontram ponto de apoio para se desenvolver. Ao contrário, colidem com os valores utilitários difundidos pelos meios de comunicação em massa. Mas ainda há resistência. Vivemos momentos decisivos do combate entre os valores modernos anti-utilitários e a cultura de massas. Valores modernos e a cultura de massas. Né? Então, é esse o conflito que se põe. O que foi a luta pelo restabelecimento da democracia, todos nós conhecemos. Sabemos ainda que a ideia de nação continua a viver, mesmo sob formas deturpadas pelo autoritarismo dos anos 70 do Brasil, ame o deixo, Brasil, grande potência. Mas uma boa parte do embate travou-se no dia a dia da vida cotidiana. Por mulheres e homens que se empenharam na prática das virtudes, no trabalho honesto, no cultivo da amizade desinteressada, na valorização do desenvolvimento espiritual, no diálogo entre iguais, no exercício da solidariedade. Valores todos que procuraram, como puderam, transmitir a seus filhos. Mas o certo é que estávamos começando a nos despedir sem o saber da verdadeira modernidade. Tá? Bom, semana que vem a gente vai tratar, então, do último capítulo, tá? Só que esse capítulo 6, ele é tão maravilhoso, eu acho ele tão maravilhoso, que eu quero que vocês escrevam 4 páginas para mim até o final do semestre. Eu vou colocar a data, mas vai ser em dezembro. Vocês vão escrever 4 páginas para mim sobre esse capítulo relacionando com os dias atuais, tá? A gente tem vivido uma enxurrada de fake news, presidente da República trabalhando com fake news, tem a ideia de pós-verdade. Eu vou disponibilizar para vocês alguns instrumentos, alguns vídeos, na verdade, tratando sobre isso, vídeos de fontes confiáveis, né, tratando seriamente sobre o tema das fake news, da comunicação em massa, enfim. E eu quero que vocês escrevam um texto em 4 páginas refletindo sobre a construção dessa indústria cultural no Brasil durante, sobretudo do jornalismo, né,
durante a ditadura militar e a relação que vocês enxergam hoje com o que está acontecendo hoje nessa crise da desinformação, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui o texto. Então é isso, pessoal. A tarefa vai estar disponível para vocês no Moodle para vocês entregarem até o final do semestre. Semana que vem, então, a gente continua falando sobre o último capítulo e depois, então, a gente vai começar o novo bloco sobre história do pensamento brasileiro, os principais pensadores do Brasil. Tá bom? Bons estudos, pessoal!